Quando você solta o controle, Deus assume. Deixe a vida fluir. Pare por um instante e sinta. Existe um cansaço que nem dormir resolve, uma exaustão que mora no peito, nas decisões nunca concluídas, nas noites em claro em que a mente parece um moinho que não para. Se hoje seu coração está inquieto, se você sente que tudo depende de você, saiba, você não está sozinho e há um convite que vem de Jesus para descansar. Talvez você esteja carregando coisas que não lhe pertencem. Talvez, em nome da responsabilidade, você tomou para si fardos que deveriam ficar nas mãos do Pai. Não falo de negligência, falo de um peso que consome sua paz e rouba do seu dia a dia a alegria de viver. Jesus disse algo que atravessa gerações: "Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso." Essa é a promessa que queremos ouvir hoje. Não como um slogan fácil, mas como um convite para aprender a viver de outro modo. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que precisam ouvir que não precisam carregar tudo sozinhas. Você conhece bem os sinais, pensamentos que não param, noites em claro revisando cenários possíveis, a necessidade de controlar cada passo para que nada saia errado. Essa urgência de salvar o futuro pelo próprio esforço transforma a prudência em prisão. Planejar é bom, cuidar das responsabilidades é mandamento da sabedoria. Mas quando o planejamento vira vigilância constante e sufocante, quando cada possibilidade se transforma em tormento, aí o controle deixa de ser ferramenta e passa a ser corrente. Na vida prática, isso se manifesta de formas pequenas e grandes. Você deixa de descansar nas férias porque está pensando em tudo que ainda pode acontecer. Evita pedir ajuda porque pensa que só você pode dar conta. Decide impulsivamente na tentativa de encurtar a ansiedade e, muitas vezes, piora a situação. Quantas decisões você já tomou em pânico e, ao olhar depois, percebeu que o temor foi maior do que o risco real? Quantas manhãs você se levantou mais cansado do que quando deitou, porque a noite foi tomada por um roteiro imaginário de problemas? A Bíblia nos traz um antídoto para essa escravidão do controle. Em Mateus 6, Jesus nos lembra que a vida vale mais do que o acúmulo de preocupações, que não adianta nos angustiar pelo amanhã como se o amanhã estivesse à nossa mercê completa. Em Filipenses, Paulo exorta: "Não andem ansiosos por coisa alguma, apresentem suas petições a Deus com ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente." E ainda, em 1 Pedro, somos convidados a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Esses textos não são fórmulas mágicas, são orientações para uma prática espiritual. Eles nos mostram o caminho de confiar enquanto agimos com responsabilidade. Confiança não é passividade. Confiar em Deus não significa abandonar planejamento sensato, nem deixar de procurar ajuda profissional quando necessário. Entregar não é omissão, é reconhecer limites e agir dentro do lugar que Deus nos deu, sem tentar dirigir o que Ele só pode dirigir. Soltar o controle é uma atitude de coragem, uma decisão prática que liberta energia para o que realmente depende de nós: amar bem, trabalhar com sabedoria, pedir ajuda, honrar compromissos. Permita que eu diga algo que pode parecer óbvio, mas que muitas vezes nos escapa. A espera pode ser proteção. Quando você se vê diante de uma porta fechada, atônito, crendo que a única solução é forçar, observe por um momento. Há momentos em que o não agora de Deus é um escudo que nos protege de escolhas precipitadas. Há outro momento ainda em que a espera educa o nosso caráter, dando tempo para maturar visão, paciência e recursos. A pressa humana muitas vezes mascara insegurança. A pausa divina, quando recebida com serenidade, produz frutos. Quero trazer uma imagem. Imagine que você segura rédeas muito curtas. Com as rédeas curtas, seu cavalo não pode galopar livremente. Você tensiona cada movimento dele, e esse controle aperta suas mãos até doer. Agora imagine que você estende as rédeas, não as abandona totalmente, mas permite que o cavalo caminhe com mais liberdade, confiando que ele segue onde você indica. Soltar o controle é estender as rédeas na direção de Deus, permitindo que Ele conduza o percurso maior, enquanto você caminha com responsabilidade, mas sem a tensão que corrói a alma.
Você já percebeu que, muitas vezes, a ansiedade se alimenta de possibilidades? O cérebro humano, por natureza, tenta antecipar para se proteger. Isso foi útil quando nós precisávamos enfrentar perigos imediatos. Hoje, porém, essa antecipação virou indústria de preocupações. Ela nos faz acreditar que controlar é o mesmo que prevenir, quando na verdade nos transforma em prisioneiros do futuro. O que o Evangelho propõe é um redirecionamento dessa energia. Em vez de gastar todo o seu capital emocional tentando controlar tudo, aplique-o em orar, planejar com sabedoria e agir nas coisas que lhe cabem. Quer uma prática simples para começar agora? Pare por um momento. Feche os olhos se puder. Respire profundo, contando mentalmente até 4 na inspiração. Segure 2, solte contando até 4. Faça isso 3 vezes. Imagine cada preocupação como um objeto que você segura na mão. Um por um, coloque-os em frente a você e diga, em pensamento, Senhor, eu entrego isso a Ti. Visualize as mãos divinas recebendo cada objeto. Não tem que ser perfeito, o ato simbólico de entregar já começa a libertar. Isso não significa que as coisas vão desaparecer no segundo seguinte, mas inicia um processo. Você deixa de acumular peso sozinho e busca apoio no Criador. Quando nos encaminhamos para a atitude prática de entregar, é importante saber o que fazer depois. Não se trata de largar tudo. Faça uma lista dos passos que você pode dar com responsabilidade. Peça orientação a alguém de confiança. Procure auxílio profissional quando necessário. Ajuste prazos quando for preciso. Converse com quem ama sobre limites. Entrega não substitui ação, a complementa. E na ação, a presença de Deus dá direção, calma e sabedoria. Quero contar uma história que talvez você reconheça em si mesmo ou em alguém próximo. Havia uma mulher chamada Ana, nome comum, vida comum, que queria controlar cada detalhe da carreira, da casa e das relações. Tudo começou com boas intenções. Ela queria proteger a família, garantir segurança, evitar erros. Mas a sutileza do controle foi silenciosa. Ela passou a revisar e remedir tudo, delegou menos do que podia e acabou sobrecarregada. Numa noite esgotada, ela tomou uma decisão precipitada, baseada no medo, que trouxe mais complicações. Depois disso, Ana aprendeu aos poucos a diferença entre cuidar e sufocar. Começou a praticar pequenos atos de entrega, uma conversa honesta com o marido, delegar uma tarefa no trabalho, dormir sem olhar o celular. Ao longo de meses, a vida dela não ficou perfeita, mas ficou mais leve. Ana descobriu que soltar não era abdicar de responsabilidade, era alinhar seu coração com a confiança em Deus e com a sabedoria humana. E você, que pequeno gesto de confiança você pode praticar hoje? Talvez ligar para um amigo e pedir apoio. Talvez anotar 3 tarefas que você não pode controlar e oferecer a Deus. Talvez marcar uma consulta que tem adiado por medo de enfrentar a realidade. A entrega tem faces práticas. Comece pequeno, seja persistente, repita o ato. Agora, quero que nos preparemos para um momento de oração, uma oração de entrega. Antes de começar, permita-se desacelerar. Respire mais uma vez, profunda e lentamente. Sinta o ritmo do seu corpo. Não há pressa. A oração não é show, é conversa com aquele que conhece seu peso. Se desejar, coloque uma mão sobre o peito ou nas suas mãos. Deixe que o gesto o ajude a lembrar que você está entregando algo real. Pai, Senhor que cuida e sustenta, venho diante de Ti com o coração pesado e honestamente cansado. Confesso que, tantas vezes, tentei carregar sozinho o que é Teu por direito. Peço-te perdão pelos momentos em que a ansiedade me fez agir precipitadamente, pelos dias em que a vigilância excessiva roubou minha paz e pelos olhos que não viram limites. Reconheço minha limitação, minha finitude, e reconheço que nem tudo se resolve pelo meu esforço. Hoje, eu te entrego as minhas preocupações. Entrego as noites em claro, os pensamentos que me corroem, os cenários de medo que me impedem de viver o presente. Entrego a ansiedade pelo futuro, os planos que não tenho forças para cumprir sozinho, as decisões que me paralisam. Não entrego em abandono, Senhor, entrego em confiança. Sei que agir com responsabilidade faz parte do meu chamado, mas aceito a ajuda que vem de Ti para caminhar com sabedoria. Peço-te, Senhor, que me concedas a paz que excede todo entendimento,
essa paz que guarda o coração e a mente. Que ela se instale onde hoje há angústia, que eu sinta em meus nervos e em minhas escolhas a tranquilidade de quem sabe que tu cuidas. Ensina-me a distinguir o que me cabe agir e o que devo confiar a ti. Dá-me coragem para soltar o que me corrói e sabedoria para agir no que for necessário. Senhor, eu agradeço pelas pequenas vitórias dos últimos dias, pelos sinais de cuidado que já experimentei e pela comunidade que me cerca. Obrigado por me lembrar que a espera pode ser formativa, que o silêncio de agora não é sinal de abandono, mas tempo de preparação. Obrigado por tuas mãos que recebem o que eu entrego. Renova em mim a confiança para viver um dia de cada vez. Quando a ansiedade bater, que eu volte a esta prática. Parar, respirar, entregar. Que eu aprenda a orar antes de agir impulsivamente, que eu busque ajuda quando necessário e que eu saiba onde plantar meus esforços. Sustenta-me, Senhor, e mostra-me o caminho do descanso verdadeiro. Em nome de Jesus, que nos chama a ir até Ele para receber descanso, eu confio e entrego. Amém. Respire mais uma vez lentamente. Permita que essa oração não fique apenas como palavras ditas agora, mas como um hábito de vida. Se você repeti-la nos próximos dias, vai notar uma mudança na maneira como responde ao medo. Ao encerrar, quero reforçar duas verdades práticas. Primeiro, descansar em Deus é um exercício diário. Não é um evento único, mas uma prática que se fortalece com repetição. Segundo, entregar não elimina a responsabilidade, transforma-a. Quando você confia, sua ação ganha direção e a sua paz passa a ser testemunho para outros. Antes de irmos, quero lembrar que há um material complementar fixado no comentário, um guia de 1 ano com devocionais e práticas para aprender a entregar, com exercícios de respiração, meditações bíblicas e reflexões semanais. Se sentir que precisa de um caminho prático para treinar essa confiança, esse material foi pensado para você. Depois que acessar, volte aqui e conte nos comentários como você tem aprendido a descansar em Deus. Escreva uma frase: assim eu descanso em Deus. Sua experiência pode encorajar alguém que precisa. Vivamos um dia por vez. Ao enfrentar decisões, lembre-se: planeje com sabedoria, peça conselho, haja com responsabilidade. E quando o peso exceder suas forças, soltar não é fracasso, é coragem. Deixar a vida fluir não é renunciar ao cuidado, é permitir que Deus molde o percurso além do seu controle. Que a paz do Senhor esteja com você. Que você encontre espaço para respirar, tempo para esperar e coragem para soltar. E que, no dia a dia, você experimente o cuidado constante de um Pai que conhece cada fardo e está disposto a carregá-lo conosco quando o entregamos em fé e em ação responsável. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não precisa carregar tudo sozinho. Inscreva-se se ainda não fez e volte sempre. Aqui caminhamos juntos, aprendendo a viver com menos medo e mais confiança. Vá em paz, cuide-se com responsabilidade e permita-se, hoje, abrir as mãos e deixar Deus assumir.